Mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Olá, boa noite para você que está ouvindo agora, bom dia ou boa tarde para você que vai ver depois. Esse é o Pandemães, a nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje vivendo tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E a nossa convidada de hoje é a Thalita Cabral, querida atriz, diretora de teatro, preparadora corporal, artista maravilhosa, mãe do Nino e da Luanda, e uma artista no estilo de vida, mas não na maternidade, né? Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre isso, algumas mudanças na rotina depois dos filhos, como incluir também os filhos nessa rotina da vida de artista. Eu estou muito feliz de estar conversando com ela hoje. Oi, Thalita, tudo bom? Oi, Fê! Que Ah, delícia! bem-vinda! Obrigada. E aí, como vocês estão? Tudo Estamos certo? Nesses estamos momentos de bem. pandemia aí? Estamos bem. Nesse momento, trabalhando a cabeça para não pirar todo mundo. É, né? Ou Nossa, tá complicado, principalmente para a classe artística, né? muito, muito. A gente zerou geral, né? Travou geral o nosso trabalho. A gente precisa do público, né? A gente precisa da Uhum, aglomeração. Então pois não é. tem como. E a perspectiva, né, de pensar quando isso realmente for diminuindo, como é que vai ser essa volta, se vai ser gradativa, enquanto isso, o que a gente pode fazer, né? Acho que é algo bem complexo mesmo no nosso trabalho, né? É, Seja muito. música, seja teatro, acho que teatro mais ainda, né? Teatro é a arte do encontro, né? Por mais que a gente Uhum, fale, mas a gente tem espetáculo gravado, filmado, mas aí já não é mais teatro, né? Já é um pois espetáculo é, filmado, já muda um pouquinho ali a categoria. Então é muito complicado, muito complicado. Falando de teatro é muito complicado. pois é. E falando de maternidade, com 2 filhos, o Nino com 6 anos, né, a Luanda com 8. Isso, Os 6 dois e em 8. idade escolar, né, assim, totalmente, eh, cheios de atividades, enfim, na escola, Sim. você em casa com eles, como é que tá esse momento ensino à distância? Ó, a gente fala que a vantagem, vamos dizer assim, da gente não estar trabalhando, né, da gente estar 100% em casa, é conseguir acompanhar esse momento mesmo deles, assim, de Uhum, perceber quais eram as dificuldades na escola, que a princípio a gente não tinha tanta atenção, estar do uhum. lado mesmo o tempo inteiro. Então, esse vamos dizer que foi o lado bom da gente ter parado É geral, horrível a gente assim. falar É isso, né, também horrível. eu me sinto mal falando: "Ai, o lado bom não existe, gente, Não, não não é". existe, não Mas acho que existe. é o que a gente consegue tirar de positivo de uma É. experiência ruim, né, meio isso, É, para não falar. é ver como é que a gente tá se contorcendo aí para aproveitar a leva boa que tá vindo aí nesse E marasmo. os 2 estudavam um período integral? Como era, né? O que mudou de rotina mesmo, assim, dos 2 e agora em casa, enfim, como é que vocês estão se adaptando? Não, os 2 estudavam só à tarde, só no período da tarde, mas eles Uhum. sempre acordaram muito cedo, desde bebezico, assim, 6h30, 7, pá, acordou, pra não Meu fazer nada. Eu falo: Deus, socorro. "Acorda às 7 horas, para quê, ser humano? Mas acorda, tudo bem". E aí agora eles já estão mais independentes. Quando era pequenininha a gente falava: "Gente, acorda às 6h30, a gente tem que acordar, fazer tetê", e dormindo no sofá. Não via a hora de Aham. chegar a independência. Agora eles acordam, eles descem, eles vão pra sala, liga a TV, rouba umas bolachas da cozinha, e aí a gente acorda um pouquinho depois, Não é assim. Então maravilhoso, é gente? Ai, maravilhoso, é olha, maravilhoso. a Essa fase Cecília chegou. A Cecília tá, assim, quase, eu ainda fico um pouquinho com medo, eu acordo, assim, mesmo que eu ainda esteja dormindo, eu fico meio dormindo com o olho aberto, um olho É, fechado, é. porque eu ainda fico com um pouquinho de medo, ela tem 4 para 5, mas assim, casa térrea, ela é super independente, ela vem também, liga a Uhum. TV, faz as coisas dela, mas a gente fica, né, com a Fica. orelhinha em pé ali, não tem como. É porque você tem uma só, né, aqui tem 2, então isso eles começaram esse lance de se virar, sei lá, faz 1 ano e meio para 2, Uhum. e eles dão apoio um para o outro. Acho que se fosse um, não sei se desceria, se não teria Pois é. medo, entendeu. Arruma outro, Uhum. Fê, tá tudo ótimo. Ah, minha filha, calma, calma, a gente vai falar sobre isso.
Calma que ainda vou deixar você tentar me convencer disso. Olha que eu consigo. Não sei se tá muito difícil não, viu, mas Olha, que maravilha, pela gente. maternidade em si não, mas é uma série de outras coisas, né, que a gente acaba levando em conta. Tipo Mas a assim. maternidade em si eu acho incrível, assim, era uma coisa que não estava nos meus planos, mas que realmente mudou muito meu jeito de ver as coisas. Até esse momento, né. Não sei se Uhum, você sente isso, como é que você sente isso, assim, sendo mãe? Porque é uma coisa que acentua muita coisa, né, você vê muita. o mundo mudando e não sei o quê, e de repente sem filhos ou sem os filhos, né, pensando no meu caso, seria diferente a minha maneira de enxergar isso, né, Sim. talvez com menos esperança ou sei lá, não sei, como você vê isso, assim? A gente tem muitos amigos que não têm filhos, né, Uhum. e a gente falando com eles, a gente sempre fala: "Nossa, cara, a gente ter filho nesse momento de pandemia", não tô falando para todo mundo fazer filho, hein, gente, pelo amor de Deus, mas Já tá ter feito, filho gente. ter filho nesse momento de pandemia, por incrível que pareça, ocupa muito nosso tempo, porque eles estão Aham. tendo aula no período da tarde normal, a gente ocupa a tarde inteira, tem lição de casa, uma coisa ou outra, então ocupa o nosso tempo. Então a gente fala com amigos que não têm filhos, que fala: "Ah, meu, a gente fica aqui, e aí fica num bode", e aí Uhum. começa aquele turbilhão de notícia que a gente sabe que É. tem, e eu vou dizer que eu acompanho uma vez por dia para saber ali o Uhum. o geral do dia e tal, mas você vê que como a cabeça acaba ficando vazia um pouco das pessoas que não têm tantas ocupações e também Uhum. pararam os trabalhos, né, com arte e tal, Sim. Uhum. acaba virando casa do diabo que a gente fala, né, vai enchendo a cabeça. No nosso caso aqui, Pois é. meu, o filho eu vou dizer que ocupa bem o nosso tempo e praticamente não deixa a gente ter meio que essa cabeça vazia, sabe? Pois é. E eu acho que até a vibe um pouco também, né, da Sim, criança sim, ali, ela sabe que tá acontecendo uma coisa que não é legal e tal, mas tá bom, vamos em frente, vai passar, né, a exatamente. maneira de ver inocente, né, de ver as coisas, acho que dá um respiro pra gente às vezes, né, que realmente tá Muito. sufocado aí de notícia ruim, e tenta se informar, mas às vezes até por causa deles também acaba vendo outras coisas, Uhum. né, então isso realmente é uma coisa que ajuda, né, eles nos ajudam, acho Ajuda. que mais do que a gente É porque, cara, eu tô ajuda. eu tô pra ver alguma mãe que me diga, se tiver, por favor, me procure, que a criança entrou numa bad por causa da pandemia. Porque não entra, criança não entra, Uhum, criança tem é isso que você falou, por mais que ela saiba tudo o que tá acontecendo, uhum. ela tem uma outra frequência, É, mesmo que ela tenha que ficar em casa, não pode ver os amigos, não dá pra brincar no parque, não dá isso, não dá aquilo, ela tem cara, viva as crianças da nova era aí, elas têm uma uhum, capacidade de se reorganizar ali, se virar sim, com o que tem ali, e isso puxa a gente, né, isso é muito bom, pois é. assim. Eu não digo entrar numa bad, mas você não obviamente sente que muda, né, assim, que também tem momentos que a criança vai ficar diferente, assim, não sei, no caso dos 2, eles estão os 2 juntos, tem isso que você falou Sim, de estar brincando o tempo todo e tal, mas a Cecília às vezes se sente sozinha e quer ver os sim. amigos e quer ver as avós, então eu acho que mesmo que não ela não vai entrar numa bad, mas ela sente bastante também, né, tem essa sensibilidade que é um outro lado. Por mais Cara, que eles traz pra gente, é uma leveza e tal, tem momentos que a gente acentua um pouquinho o quanto a gente sofre com a distância das pessoas por causa deles. Aqui eu sinto muito isso, aí não rola? rola, eu acho que rola menos. Primeiro porque são 2, Uhum. então, o bom de ter 2 é que Ah, lá eles vem, lá vem. olha, os pontos bons de ter 2 Vamos filhos. lá, pessoal. Eles, depois quando o Nino fez 2 anos, eles entraram na fase de brincar junto. Então eles Uhum, brigam pra cacete, isso é fato. Brigam, brigam, brigam. Mas eles brincam muito o dia inteiro, de tudo que é coisa, então isso uhum. acaba vai puxando o outro. Quando bate essas baixas, assim, de saudade do amigo, de coisa assim, aqui pelo menos eles passam Eles muito também se rápido, sabe? ajudam, né, a Se sair um da ajudam, é uhum, é é muito rápido. A Lu, como é mais velha, a gente ainda consegue faz uma chamada de vídeo com uma amiga ou com outra de vez em quando. O Nino, ele já não uhum, gosta muito, o Nino puxou pra mim, ele não é da câmera, ele não é da foto, ele não gosta. uhum, Então ele não quer falar com os amigos por vídeo, não quer, é o jeitão dele ali, mas a uhum. gente vê que ele dá uma sentida. Ontem ele até falou: "Mãe", fiquei morrendo de dó, ele:
mãe, será que a gente não pode colocar a máscara e passar o álcool gel e ir dentro do carro, lá no onde pega o lanche do McDonald's, pegar pela Ah, janelinha? tadinho. Aí eu falei: "Ai", aí a mãe babona, né, eu falei: "Ai, Ai, Rodrigo, que essa dó. semana há Vamos 90 pedir um dias, vamos McDonald's. pedir". A gente não sai há 90 dias, né, eles não vê a rua Aham. há 90 dias. Uhum. Aí eu falei: "Ai, Rodrigo, tadinho, ele quer o McDonald's". Rodrigo Ai, fala: "Ai, vai a mãe babona". mãe. Eu Vai faço a umas mãe. dessas também. "Ai, eu não sei o quê, no meu aniversário, será que eu vou ter festa?" Aí eu vou lá e compro um Não. presente pra ela, pra chegar, não sei aonde. Ai, É, gente, tipo a assim. gente vai tentando compensar, né, algumas É, coisas. Porque ela já vai. mandou dessas também: "Mamãe, no meu aniversário vai ter coronavírus ainda?" Ah, Tipo, é, aqui também, eu não aqui sei, também. gente, sabe, é A outubro o gente faz aniversário dela, mas a assim Luanda também, outubro. uhum. É, são librianas, né, as São 2. librianos, são librianos. Maravilhosos. Oh, meu Deus. E aí é isso, a gente vai tentando também um dia de cada vez, né, ir suprindo essas coisas Uhum. mas do mesmo jeito que eles fazem isso com a gente também, né, ajuda nesses momentos. Sim, muito. Essa coisa de reinventar que você falou, o dia a dia, pelo que você está dizendo, não mudou muito, né, você já tinha uma rotina e tal, deles Tinha. acordarem cedo, isso não foi tão afetado, assim, vocês continuam mantendo, conseguiram por conta de não ter os trabalhos, e segurando a onda nessa rotina com eles ou não? Você sente que também deu uma quebrada? Não, a gente manteve. Eu sou muito apegada à rotina, né, como boa virginiana, eu sou muito apegada à rotina. Então eu Ai, eu gosto amo, muito, queria. adoro Minha rotina. próxima vida eu quero nascer virginiana, gente, porque olha, Gente, eu quero Sagitário não nascer tá fácil. sagitário, eu quero nascer eu quero Faça ser do isso não. mundo. Não faça isso, amiga. Mas eu gosto da rotina, então eu gosto de e quando o almoço não fica pronto na hora, ai, eu me cobro, sabe. Vai estar em Aham. casa, não vai precisar sair de casa. Sim. Mas eu me cobro se não ficar pronto. Eles têm o horário de dormir seguido à risca, independente Aham. se é entre 9h10 e 9h40, assim. Quando dá 10 horas eu falo: "Gente, Já são era. dez Meu Deus, horas". 10 horas. É, mas aí você pensa: "Mas gente, a gente tá em Não. pandemia, não vamos sair de casa". Mas essa coisa da rotina, então eu sou muito Aham. preocupada. Então, rotina de horários foi mantido aqui em casa. A nossa rotina, minha e do meu marido aqui, do Rodrigo, que deu uma modificada da gente buscar coisas para fazer durante o Uhum. dia, né, porque Aham. a gente tinha uma rotina muito insana, assim. Eu ficava a maior parte da tarde fora. Então, Uhum. eu fazia tudo que eu tinha que fazer no período da tarde da aula. O Da Rodrigo escola deles. da escola. Eu falava: "Gente, eu tenho 5 horas para fazer tudo". Então eu saía louca, fazendo tudo que eu tinha Aham. que fazer. E voltava quase no final do dia. O Rodrigo já não, ele tinha os trabalhos dele mais em casa no computador. Então, para Aham. mim, que estava fora a tarde inteira, foi um baque, assim, falar: "Meu Deus, vamos lá, vamos se organizar". Então a E de final de gente semana de espetáculo e de show também, espetáculo, né? exatamente. Então, final de semana era raro quando a gente conseguia, um sábado, um domingo inteiro com eles, assim, porque a gente Uhum. estava sempre viajando a trabalho, às vezes, quando a gente conseguia, a gente aproveitava muito, saía muito, mas tentava aproveitar na semana também, a gente tinha que inverter alguns horários, né. Uhum. É, mas é uma adaptação mesmo, né. E aí é É, o que a gente falou no começo, de, ver não o lado bom, mas pensar o que a gente pode tirar de positivo, né, desse tempo com eles. Eu acho super exatamente. importante a rotina, eu gosto da rotina, ela que não gosta de mim. Eh, Ah, tá. Ah, tá. eu gosto, juro, aí eu tento muito, de verdade. Hum. Algumas coisas eu é verdade. Essa coisa Acredito, de acredito. horário para dormir porque, assim, a Cecília sempre foi pra escolinha, né, sempre, Uhum. desde bebezinha, voltei a trabalhar muito logo, né, que ela nasceu. E aí eu sempre achei isso muito importante, de ter os horários. Eram horários, assim, completamente alternativos, né. "Ah, é o jantar? Vamos jantar às 9 da noite", mas é horário, né. Uhum. Assim, a gente é músico, né, eu e meu marido também, então a gente tem uma rotina de acordar tarde, e a gente meio que incluiu a Cecília nessa rotina. E a gente foi se ajustando também, ela mudou de escolinha, a gente foi baixando aí os horários. "Ah, não, vamos a gente tem que jantar às 8 para ela dormir às 10 para acordar às 7, né. Mas assim, eu acho muito importante, eu acho que pra criança dá uma segurança, né, assim, Dá, dá. ela saber que ali tem aquele horário. No começo da pandemia eu tentei fazer isso com a Cecília, tipo, no dia a dia, assim, manter uma programação. Consegui acho que um mês, depois falei: "Gente, não consigo, meu Deus, que não tem mais atividade para fazer". Você tem Tipo atividade assim,
suficiente Tipo para eu fazer com assim, 2 crianças o dia é. inteiro ou a manhã inteira? Me ajuda, amiga. Cara, a gente caça, né, caça coisa pra fazer, porque Uhum, eu nunca fui muito da TV, de celular, eu sou uma pessoa nada tecnológica, inclusive. uhum. E aí a gente também não sempre foi muito do padrão de não liberar celular pra eles, assim, de Aham. ficar jogando. Foi uma escolha nossa, é muito mais difícil segurar uma criança sem, mas Sim, enfim. sim. E então, assim, eles ficam de manhã na televisão, mas aí chegou num ponto que a gente falou: "Não, 10h30 tem que desligar a televisão, e não se liga mais até o fim da tarde". Então é uma Uhum. regra e ponto final. Então 10h30 eles têm que desligar e brincar de qualquer outra Vamos coisa. caçar o que fazer. Caçar o que fazer. Eles conseguem se virar, quando a gente vê que eles não conseguem se virar, aí é quintal, vamos todo mundo para o quintal, vamos Uhum. brincar de alguma coisa no Ah, é que vocês moram em quintal. casa, né, também tem A essa gente ter esse vantagem de é um privilégio ter um ter um quintal, espaço. nossa, Aham. em épocas de pandemia é muito, muito. Pois é. Mas a gente vai caçando coisas, às vezes a gente acha alguma coisa, pra fazer que viu na internet, aí você fala: "Ah, vamos fazer", e aí a gente organiza, aí eu preciso desse material, vamos fazer isso, não sei o quê. Que Fica 2 legal. horas organizando, e a atividade em si leva É 10 15 minutos. minutos. Aí você faz: "Gente, tudo isso já acabou? Mas eu É, eu precisava já ocupar fiz umas algumas 2 coisas horas". assim. "Ai, vamos fazer slime". Meu Ai, Deus do céu, a pior slime. coisa que eu fiz na minha vida, grudei slime no Gente, cabelo da odeio menina, uma slime, coisa odeio. terrível. Ficar grudando Última na vez. mão, não gosto, Mas não é gosto de isso, você slime. pega os ingredientes todos, os recipientes e não sei o Tipo quê, na hora assim, de fazer, pá, pronto, você misturou, acha tá que vai feito o passar a negócio, tarde coisa inteira, chata. aí você fala: "Ai, que ótimo, Não. gente, essa tarde eu vou fazer tal atividade". Aí deu 10 minutos, acabou a atividade, você fala: "Meu Deus, o que que E eu faço com o resto agora? da tarde?". Mas rola, vixe, rola muito, muito. Ai, gente. Mas bom, vamos trocando essas dicas aí, que aqui eu tô Super, precisando muito de atividade. Porque, assim, vamos. eu não gosto muito dessa coisa de YouTube e tal, mas, assim, a gente acabou abrindo algumas Sim, exceções, até sim, pra aqui gente também também. conseguir trabalhar e Uhum. fazer as coisas. A gente também tá se reinventando, enfim, em algumas outras atividades. Mas é complicado, né? Assim, eles exigem essa atenção, demandam essa atenção, e às vezes a gente realmente não tem como, não Não dá naquele tem, momento. é. Mas é legal a gente tentar buscar essas alternativas mesmo. Acho que tinha que ter um grupo de WhatsApp, gente, mães, vamos se reunir, fazer um grupo, falar assim: "Atividades para matar o tempo". E aí todo mundo vai colocando Olha, ideia, gente, mesmo, vai eu vou ajudar fazer um, muito. eu vou fazer um com as convidadas do Faz. podcast pra gente É ir se tudo mãe? ajudando. Vamos, Então, gente. vamos Pior que começar, vamos é. organizar. Vamos, de repente uma fala: "Olha, tal coisa ocupa 1 hora", aí você faz: "Ótimo", aí tal Eu coisa quero. atividade quero. Assim, só pode atividade que dure mais de meia hora, menos que Isso, isso não menos que isso pode. não vale a pena, não Não vale. Muito material para 10 minutos. né? Topo, topo, Fê. Ai, gente. Bom, falamos de um pouquinho de pandemia. Vamos para os pandemônios agora, falar um pouquinho da sua história com a maternidade. Eu sei que você já me disse, né, que sempre quis ser mãe, que era uma Sempre. coisa que você, né, planejava para sua vida e tal. Mas uma coisa que eu converso muito com a maioria das convidadas, né, é essa coisa da expectativa versus realidade, né? Quando Sim. você sempre quis ser mãe e você tem aquilo na sua cabeça e tal, na verdade, é realmente tudo o que você esperava? É melhor? O que foi realmente correspondeu a essa expectativa, o que não correspondeu, nesse início, assim? Cara, eu sempre quis ser mãe e sempre quis ser mãe de 2, porque eu sou filha única. E eu sei olha só como é bom ter 2 filhos, hein, Ai, meu Fê. Deus, pronto, começou, está aberta a temporada de um irmãozinho para a Cecília. Eu fui filha única e eu sei, nossa, cara, como era chato. E meu pai não deixava eu sair pra brincar com as meninas da rua. E aí Uhum, eu falo que quando meu pai separou da minha mãe, que eu tinha 6 para 7, meu mundo se abriu. Menina, foi a melhor coisa que podia acontecer na minha casa, assim, porque eu descobri a uhum. amizade da rua. Meu Deus, que incrível. Como assim eu E não podia como fazer isso? assim? Tipo assim, nossa, pode andar de bicicleta na rua? Foi incrível, é. E eu sempre quis ser mãe de 2 por conta disso. A Luanda não foram, gravidez, planejada, foram 2 trocas de anticoncepcional, olha só. Ah, sério, não. Essa troca, porque eu tomava há muitos anos e aí senti alteração, o Nossa, médico eu falou: "Ah, jurava que tinha sido super não, planejadinho com nenhuma, as nada, idades nada, todas, bonitinho, imagina". virginianos que são.
Eu Lá quando vou era eu no signo de novo. tipo assim, quando eu era jovem, eu falava: "Não, eu vou ser mãe com 22 anos". Eu falava isso, que Nossa, eu achava que com 22 eu ia ser a pessoa mais super bem-sucedida do adulta. mundo, adulta. Aham. Com 22 eu era uma porra louca, então não tinha como. Aí eu falei: "Ah não, eu vou ser mãe com 24 anos", mas eu ainda era uma porra louca com 24 anos, Aham, eu ia não falar: "Nossa, tinha mas 2 anos a mais". não tinha como. E aí a Lu veio com 27 nessa troca de Uhum. anticoncepcional. Eu Na falo verdade, que você ela estava demorando muito pra deixar de ser porra louca, ela já cara, veio logo pra tava, falar: "Opa, espera aí, tava. mamãe". E a gente brinca que eu e o Rodrigo, a gente tá há 16 anos juntos, né. E Nossa. aí a gente tava nessa: "Ai, mas será que a gente vai morar junto?", namorando, né, quando Ah, vocês não moravam juntos ainda. namorava. Não morava. E a gente ficava: Uhum, "Será que a gente mora junto, não mora? Ai, não sei", e ficou naquela, e aí via a casa, ia, com o corretor e ficava vendo, vendo, uhum. vendo, vendo, aí eu falo que Deus falou assim: "Ai, gente, demorou demais, vai Luanda, pá!". É, porque aí quando eu falei: Agiliza aí. "Estou grávida", a gente parou e falou: "Ferrou, cadê o corretor?". Ele começou a correr atrás de Estamos tudo. esperando o quê, meu Deus? Foi tipo assim, então em meses a Uhum, gente conseguiu a casa e viu o financiamento e imobiliou, e aí, graças a Deus, tinha entrado muito trabalho, conseguimos mobiliar a casa e tal. E uhum. como boa virginiana, quando ela chegou, a casa estava intacta, prontinha, roupinha, Meu tudo Deus. compra no armário, sabe, assim, geladeira cheia, tudo bonitinho. Gente, que sonho Foi de maternidade. foi A realidade foi muito perfeito. melhor do que a expectativa, Essa então. essa chegada foi. A realidade foi um parto normal do jeito que eu queria, que eu fiquei, nossa, muito feliz, porque Uhum. chegou a 40 semanas, o médico falou: "Olha, tem uma bebê gigante, ela não nasceu, vamos ter que marcar uma cesárea para depois de amanhã". E Aí eu você não queria. chorei. Não, porque eu tenho muito medo de corte, de ponto. Ai, Aham, me dá enjoo isso. Aí eu falei: "Ai, meu Deus, vai entendi. cortar minha barriga", entrei em desespero. E aí eu falei: "Não, não". Aí a avó do meu marido falou: "Ah, eu vou rezar um terço pra você hoje, Ai, pra que ajudar". bonitinho. Não é que o terço dela funcionou, gente? Gente, sério? Incrível. Eu comecei a sentir dor às 4 da manhã. E aí eu lembrava que o médico falava: "Não, você vai saber quando é contração, porque ó, vai começar a doer, aí depois de 1 horinha vai doer de novo, meia hora, 15 quando eu tiver de 5 em 5 minutos vai nascer". Eu falei: "Ah, tá bom". Aí eu senti uma dor às 4. Aí eu falei: "Gente, tô com uma dor que parece gases". Aí fui no banheiro, aí voltei pra cama, eu falei: "Gente, eu comi um omelete gigante na noite anterior, só pode ser Ai, meu isso, juro Deus. por Deus". E fiquei nessa das 4 às 6 da manhã falando: "Gente, tá acontecendo alguma coisa", de 5 em 5 minutos eu sentia uma Ai, dor meu Deus, e absurda. nem Eu estava tendo contração, eu não ai, sabia. senhor. Esse negócio você sabe quando é contração, é mentira, gente, você não sabe. É, eu não E sei porque aí eu não tive, não deixo você não eu não teve? que não, eu fiquei eu tinha o inverso, meu medo era o parto normal. Sério? É, Nossa, nossa, foi eu ó, quis ai, marcar, e a Cecília era muito grande, eu estava num momento meio complicado, e aí eu falei: "Ah não, vamos marcar". E também tem essa coisa da gente trabalhar à noite, eu ficava insegura, aí eu tô no meio da noite, o tom tá entendi. tocando e eu tenho que sair correndo, "Não, vamos Menina, já marcar". pensou? É, eu já preferi Aqui fazer deu direto, então eu certo. não sei como Estourou não a sei. bolsa, 6 horas da manhã, o sol nascendo, foi tipo de filme, sabe. Gente, Foi que lindo. lindo. Não, Foi foi em de filme. casa? Não, foi no hospital, porque Aham. naquela época ainda não se falava muito de parto em casa, parto natural, não tinha muito Uhum. ainda isso. E aí foi para o hospital, foi lindo, deu tudo certo e tal. Ai, que Aí a bom. hora que chegou em casa não foi tanto igual à expectativa, Hum. porque a gente chega e fala: "Meu Deus, o que eu faço com essa E criança que aí, só né? chora de cólica, só chora de cólica". Aí eu falei: "Gente, Tadinha. nossa, ela chorou 3 meses, assim, com uma cólica absurda, Você conseguia absurda. amamentar mais ou menos? Foi É, tranquilo? então, esse foi uma outra questão. Eu amamentei a Luanda só 4 meses, porque o meu leite Uhum. secou. E aí no Ah, aconteceu comigo finalzinho, também isso. cara, e ela chorava, 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 eu falei: "Gente, por que que essa menina chora tanto?". Fome, né, tadinhas. E aí aí eu levei na médica, a pediatra falou: "Mãe, ela não tá com fome?". Eu falei: "Não, gente, ela é a telecena, ela mama de 1 em 1 hora, É você não por tá isso, entendendo". gente, Aí ela falou: judiação. "Mãe, você tem leite?". Eu falei: "Tenho, claro que eu tenho". Ela falou: "Mas seu peito enche?". Eu falei: "Não, de uma hora para outra não". Ela falou: "Mãe, você não tem leite". Eu:
Não, aí meu mundo caiu, né, Ai, tadinho. aí vieram umas cobranças de fora de: "Não, tem que tentar amamentar, porque a criança fica mais forte". Eu falei: "Mas eu tô tentando, eu não tô tomando refrigerante, eu não tô comendo chocolate, eu tô numa dieta, né, seguindo a amamentação toda", eu não sabia mais o que fazer. E aí a Ai, médica falou: gente. "Não tem". Aí foi constatado que realmente, meu, durante o dia saiu uma nesga de leite e eu achava que ela estava mamando e não tinha nada, assim, ela chorava de fome. Mas Foi isso que você falou das cobranças, né, é uma coisa que está é, presente em todas as conversas que eu tenho, assim, da culpa por alguma coisa, tipo ou assim. alguém dizendo: "Não, você tem que isso, você tem que Uhum, aquilo". Gente, uhum. né, cada um é de um jeito e é um organismo e tem uma cabeça, Exata enfim. e não é nem porque eu não queria amamentar não, eu Uhum. queria, claro que eu queria. Mas quando Aham. acabou o leite, eu tentei de todas as formas. A médica ainda falava: "Mãe, você tá dormindo bem?" Eu falei: "Ah, tô, com a criança de 4 meses que acorda a noite inteira, eu tô dormindo super bem". "Você tá Óbvio que estressada?" Eu falei: não. "Não, imagina, com a Aham. criança de 4 meses que só chora de cólica, eu tô ótima". Então, Ai, assim, Deus. a questão da amamentação, né, "Ah, você tem que estar dormindo bem, não pode estar estressada". Você fala: "Cara, mas é muito difícil uma mãe de um Uhum. recém-nascido tá nessas condições super Sim. zen, né". E aí Uhum. vieram as cobranças, eu lembro que eu fiquei muito chateada com essa cobrança da amamentação. Aí a pediatra dela falou assim: "Mãe, você não tem que ficar presa por isso, você dá um leite em pó para ela, porque ela precisa Uhum. se alimentar". E aí me caiu uma ficha ali, eu falei: "Cara, meu, foi ótimo". Ela passou a dormir a noite inteira, relaxou, sabe, mamava Você também eu conseguiu, né, também. relaxar, apesar da Ah. culpa e dessas cobranças todas. Sim, mas aí ela vai saindo, assim. Depois eu até falei com outras mães que vieram me perguntar da amamentação, falei: "Olha, Uhum. libera a culpa, Né? porque se a gente pudesse espremer nossos peitos, a gente espremia, mas a gente não pode, Sim, não sai, é. não tem o que Não, fazer". e mesmo se é uma coisa, se é uma opção, porque tem mulheres que sofrem Sim, muito, né, assim, pra mim foi super sim. tranquilo o processo em si, mas eu também tive pouquíssimo leite, secou muito rápido, obviamente por isso também não dormia direito, enfim, rotina Uhum. maluca, mas eu não fiquei me cobrando não, sabe. É, Acho que também, eu tive sorte, porque a minha mãe não teve muito leite também, não amamentou, então ela falava: "Fê, relaxa, aconteceu comigo, fica tranquila, se precisar da fórmula, dá fórmula", né, então uhum. ela me tranquilizou muito nesse sentido, mas, assim, a maioria das pessoas não fala dessa forma, né: "Ai, mas É, como assim você não tentou? Ah, mas você tá em casa", né, como se realmente eu estivesse em casa e não fosse fazer outra coisa e não fosse sim, trabalhar, e enfim, né. Então a gente tem uma série de cobranças que começam aí, né. tem. Só começam. O Nino mamou um mês só, o meu leite secou com ele com um mês, e no caso dele eu sentia muita dor para amamentar, muita, muita. Uhum, Meu peito ficou, nossa, zoado, assim, porque machucava muito, mas eu uhum. segurei a onda, aí com E um foi mês até onde dava. secou. É, eu falei: "Gente, secou, eu não tenho mais o que fazer", e é isso aí, tá o moleque aí com uma saúde para dar e vender, correndo para lá e para cá, ótimo. Não é? E quando a Luanda nasceu, você trabalhava, né, como artista, enfim, essa Uhum. foi esse o momento, na verdade, de você repensar a sua rotina, enfim, até a sua rotina de casada também, né, agora você também estava morando com seu marido. Como é que foram essas mudanças todas no seu trabalho, no seu relacionamento e entrando na maternidade? Cara, eu trabalhei até poucos dias antes da Luanda nascer. Poucos Uhum, dias, tanto da Luanda quanto do Nino, poucos dias. E na Lu eu voltei a trabalhar, ela tinha 20 dias. Eu tirei leite, congelei um monte de leite e já uhum, voltei com o espetáculo depois de 20 dias. Então, nunca passou pela minha cabeça ficar um tempo de licença maternidade, porque o teatro é uma paixão minha, se eu fico sem, eu sei que eu não sobrevivo como uhum. pessoa, então eu precisava voltar muito rápido, assim, então eu sempre congelei leite. E então o que mudou muito na rotina foi com quem eles vão ficar, Uhum, que eu confie, que será que vai chorar muito, não vai? Muitas amigas que têm filhos, tentaram me convencer a levar junto. Mas uhum, desde o começo foi uma opção minha de não levar. Então dá para contar nos dedos as vezes que eu levei junto, com alguém junto, né, ou minha mãe, enfim,
Foram Uhum. poucas vezes, porque eu achei que eu ia ser uma mãe baby, que eu ia levar junto nos trabalhos, que eu ia colocar na van para viajar com espetáculo, mas Uhum. no primeiro mês eu já vi que eu não ia ser. Então a Esse é o minha expectativa, realidade que expectativa, realmente foi realidade. Achei que eu ia ser a mãe descoladona, né, da tropicália, mas criança no não, rolê. Aham. foi. Mas não foi. Aí eu vi que isso acabava influenciando na minha organização do trabalho, do dia do trabalho, né, de Entendi. chegar no trabalho, de organizar, de montar cenário, enfim, toda Uhum. esse esquema me tirava o foco ali se Total. eles estavam junto nisso. Quando vai assistir, tipo: "Ah, levei só para assistir", ótimo, eu amo. Mas nesse trajeto todo da preparação é uma coisa que me tira muito foco como artista também, e aí eu não conseguia Uhum. nem dar atenção para o meu trabalho, nem para eles. E aí eu falei: "Não, vão como público assistir quando quiser, mas ir junto no Uhum. processo eu realmente escolhi que não". Eu super entendo, assim, porque a gente também achou isso. "Ah, não, ela vai Sério? nos ensaios, ela vai não sei o quê". O quê, minha filha? Um neném chorando, uma banda tocando, a É. criança não aguenta, não quer. Imagina uma E banda, leva né. à noite, mesmo voz e violão, quando eu tocava com Nossa. o Tom, o triozinho, a primeira vez que a gente levou, assim, tenho até uma foto desse dia muito engraçada. Eu e o Tom, assim, olhando um pra cara do outro com ela no colo, ela com uma cara, tipo, de que não queria estar ali, sabe, assim, Ah. e a gente olhando um para o outro, dá pra ver na foto a gente falando: "Não vamos trazer ela nunca mais". Nunca Assim, é tipo, bem não isso. rola, não Não dá, rola. sabe. E é isso que você É. falou, tira nosso foco, Tira. né, a gente tá trabalhando, né, não é uma coisa Uhum. as pessoas veem muito isso, eu até queria falar disso por esse motivo, que as pessoas veem: "Ah, mas é artista e a criança vai junto e não sei o quê". Não. Gente, não é assim, a gente tá É. trabalhando, né, existe um processo ali, você tem que se concentrar, você tem que se Uhum. preparar, né, E então é a todo mesma mundo coisa. todo mundo que fala comigo fala: "Ai, que legal que você é de teatro". Ah, eles vão junto em todas as viagens. Aí eu falei: "Não, não", eu falo: "Não". Aí veio uma cara de: "Nossa, que mãe má". Aí eu falo: "Cara, não, por causa disso, disso, disso". Então, a gente tem Aham. uma foto aqui de um ensaio quando o Viagem super menino cansativo gente, 8 ainda, horas né, numa gente. van, vou levar Não, uma não criança para dá, Presidente Prudente comigo, sabe, não não a dá. gente não aguenta ficar na van 5, 6, 7 horas, imagina 2 crianças, sabe, não Uhum. eu acho extremamente cansativo, então eu penso: "Se é cansativo para mim, imagina para eles". Mas isso não Que significa que a arte, o nosso trabalho não esteja presente na vida deles, né, de uma sim, outra forma, exatamente. né, então Aham. isso é bacana, não é porque, ah, não tá junto, não leva junto, que a gente não traz isso para casa, enfim, né, eu vejo as suas fotos com eles pendurando aí no no nem sei o nome, no tecido, O enfim, tecido na vocês lira, devem fazer é. muita coisa, né, você deve levar muito da sua arte para o seu dia a dia com eles, assim como a gente aqui da música, né, então assim, existem outras formas, né, não precisa de Sim. repente colocar a criança ali no meio, É, né, e eles são super, super ligados em arte. Eles os 2 são muito do desenho, coisa que eu não sou nada, não sei fazer um uhum. coração direito, mas eles são do desenho num grau, assim, as professoras se assustam, porque eles são muito, muito Que bons. legal. Muito, demais. A Lu, nossa, quando canta com o Rodrigo super afinadinha, é a coisa mais linda. O circo tá aqui, a gente tem os equipamentos no quintal, é uma coisa que eu Uhum. treino, que eu gosto, então eu falo que eu sou a mãe treinadora, porque eu tô sempre treinando números, principalmente com a Luanda, de circo, né, de tecido, eu adoro, gosto. A apresentação da escola dela do ano passado, show de talentos. Eu falei: "Lu, quer fazer alguma coisa?" Ela: "Não". Falei: "Quer cantar?" Ela: "Não, mãe". Falei: "Quer dançar?" "Não, mãe". Eu falei: "Quer falar uma Tímida? poesia? Quer tocar teclado?" Ela: "Não, mãe, de jeito nenhum, não, é pra escola inteira". Eu falei: "Quer fazer um número na lira de circo?" Ela: "Quero". Ai, Que aí foi lindo. legal. Aí eu me realizei também, porque eu criei um número, escolhemos música, foi super legal, assim. Ah, Então a que arte tá aqui, maravilhoso. de alguma forma a arte tá presente. O teatro, por incrível que pareça, não tá nos 2. Eles não têm muito esse interesse não em fazer. A Lu já fez Uhum, curso, tudo, ela acha legal, mas não é a onda dela. Ela tem um teclado que ela gosta, ela tem a uhum. a questão do desenho, ela adora a questão do circo,
Mas o teatro que eu achei que ia ali, nenhum dos 2 Não, foi não não. rolou. Por Não, não enquanto, rolou. né? Também são Por novinhos, enquanto. né? Ixi, tem Eu ia chão te ainda. perguntar da decisão pelo segundo filho, né? Você já contou que não foi uma decisão, não foi planejado, mas você disse que sempre quis ser mãe de 2. Em que Sim. momento isso começou a bater? Enfim, como é que foi isso, assim, o processo para a chegada do Nino? Olha, eu sempre quis ser mãe de 2, sempre, 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 independente se fossem 2 meninas, 2 meninos, Hum. casal, sempre quis. Eu lembro tem uma foto clássica que eu falo que naquela foto me caiu uma ficha. A Lu era bem pequenininha, acho que não tinha nem ideia de ter outro filho, nem se falava sobre isso. Uhum. E o Rodrigo acho que tinha ido tocar, tinha algum show, e eu lembro que eu fiquei em casa com ela fazendo, almoço e ela queria fazer um bolo, eu sei que eu emendei um bolo, e eu lembro que ela me colocou uma roupa de bailarina e uma coroa de bailarina. Eu sei que a foto que eu tirei eu estava com o almoço, com bolo, com ela vestida de bailarina. E Oh, mãe, meu mãe, mãe, Deus. mãe, mãe. Aí eu falei: "Cara, é muito mãe, 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 né, é muito pai, pai, pai". Exige muita atenção. Precisava Uhum. de um irmão pra dividir essa atenção aí. Ela E aí a tinha gente fa 2 anos, né, quando ele nasceu? Quando você ela não. tinha 2 anos e 1 mês Uhum. quando ele nasceu. Uhum. Eu falo uma história muito curiosa. A Luanda que me disse que eu estava grávida, sem saber. Olha Uau. que coisa louca. A Luanda tinha 1 aninho e pouco, ela falou muito cedo. Muito cedo ela já estava tá pá, 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 pá. E aí eu estava um dia deitada no sofá, e ela deitou na minha barriga e falou pra barriga: "Oi, bebê". Aí eu fiz: "Não, não, Ai, imagina". meu Não tinha Deus. imagina, estava pra vir minha menstruação, não tinha nada, né. E Aham. aí não veio a minha menstruação dias depois. E aí Gente. ela de novo brincando deitada em cima de mim, ela fez: "Oi, bebê". Eu falei: "Cara, tem alguma coisa errada". E aí eu corri na farmácia, fiz um teste de gravidez, deu negativo. Eu falei: Hã. "Nossa, a Luanda tá viajando". Passou. E mais 2 dias e nada de descer pra mim, eu fiz outro teste de gravidez da farmácia e deu negativo. Meu Deus, Aí eu gente, falei: como assim? "Gente", então eu falei: "Meu Deus, mas não desce, Você vou no estava tomando muito ginecologista". líquido, talvez. Tipo assim, Sei lá. fui no médico, eu falei: "Não, tá atrasado e tal". Fui fazer um ultrassom de rotina pra Uhum. ver se estava atrasado e tal. Olha isso, o médico falou assim: "Olha, tem uma bolinha aqui, ó". Aí eu: "Hã? Que é essa bolinha?". Ele: "Não sei, pode ser um mioma, alguma coisa assim". Eu fiz: "Meu Fê, Deus". sério? E eu saí do médico, eu falei: "Meu Deus, pode ser alguma coisa no meu útero". Eu saí muito preocupada. E aí achei muito estranho, fui fazer um exame de sangue, e no exame de sangue deu que eu estava grávida. Aí eu falei: Uhum. "Tô grávida?". Fui em outro médico, levei o ultrassom, aí eu falei: "Olha, essa bolinha", que o médico tinha circulado e colocado uma interrogação. Ele falou que pode ser um mioma, alguma coisa, a médica falou: "Não, esse mioma chama saco gestacional, é o seu filho". Eu quase caí Gente. dura. E aí eu falei: "Não, mas eu fiz teste de farmácia". Ela falou: "Então, você teve 2 falso negativo". Porque dar Hum. positivo Não existe e falso positivo, né, é não verdade. existe falso Uhum. positivo, existe falso negativo, que é Entendi. aquela possibilidade 0,001. E eu caí Aham. 2 vezes nessa Ai, meu possibilidade, foi Deus. muito louco. E aí quando a gente descobriu, esse segundo foi um baque, mas foi uma coisa que eu sempre quis ter 2, e eu sempre falava: "Ah, a diferença de 2 anos é ótima", eu falo que eu fui ouvida, assim, e veio com Nossa, essa sem querer você planejou mesmo, né, sem querer foi eu planejei, foi tipo assim. E aí eu falei: "Bom, vamos aí, vamos aí". E o Nino é completamente diferente da Luanda, e eu ia te perguntar veio isso, assim, completamente. gravidez, né, Nossa! todo o processo, gestação, porque às vezes no segundo filho, até conversando com amigas, né, que têm 2 filhos ou mais filhos, falam isso: "Ah, eu achei que fosse ser tranquilo como na primeira, ou que fosse ser a mesma coisa, ou que eu já tivesse experiência, enfim, né, que já fosse ter mais habilidades", e não é bem assim, né, Não, são outras é uma outra criança, é outro processo. Você é sentiu isso outra. também? Nossa, muito. Quando a gente engravidou do Nino, a gente achava que a Lu era espivitada. E a gente brincava, falava: "Gente, será que o segundo vai vir um Gandhi pra gente? Porque olha, a gente mal sabia que Gandhi era a Era primeira". ela. Tá entendendo? A gente falou: "Gente, Gandhi", ai, a gente não sabia. A gravidez da Lu eu tive muito enjoo, 3 meses, mas depois eu consegui um remédio que controlou. O do Aham. Nino, cara, nem o remédio controlou. Eu tive muito Enjoava direto. enjoo, muito, Nossa.
E ele chegou no meio de uma reforma em casa. Eu falo que o momento que ele chegou é exatamente como ele é. Porque a gente estava reformando o quintal inteiro, estava quebrado, cheio de terra, pilhas de terra. Aqui em Meu cima, Deus. uma varanda que a gente tem estava toda quebrada. A gente resolveu reformar a casa na chegada do menino. Olha que cabeça. E aí eu lembro que eu falava: "Ai, Nino, espera só mais uma semana terminar a reforma, só mais uma Espero semana". nada. Imagina, 1h30 eu estourou a bolsa, eu falei: "Vixe", e foi um parto muito mais demorado. Ele veio muito maior que a Luanda também, veio de 4 quilos Uhum. de parto Normal normal, também. normal também. Então, e quando ele chegou em casa, os caras estavam na reforma aqui, o cara estava lixando o deck do quintal, então eu lembro que a minha primeira amamentada em casa foi ao som de da lixadeira no deck. Aí eu falei: "Ô, tranquilo". Ai, criar uma conexão com a criança. Gente, essa coisa de escolha um momento agradável, não, não tinha como, não tinha como. E o Nino é exatamente esse Ai, gente, furacão, ele é o furacão, maravilhoso. ele é completamente diferente da Luanda. A Luanda já veio com o sol nascendo, num dia o Nino Com a nasceu num casa toda dia arrumada, toda toda, organizada, tua toda, geladeira toda. cheia, e ele no meio da reforma, do No meio caos. da reforma, era um dia que estava nublado, não sabia se estava frio ou se estava calor. No hospital eu botava a roupa mais quente, depois mais fria, porque ele só chorava no hospital. Eu falava: "Gente, mas com a Luanda foi tão tranquilo, o que que tá acontecendo?". É isso, os filhos são completamente diferentes. Você vai passando de fase e vai ficando mais difícil, né. Muito mais, Mas os muito. 2, assim, ela, assim, imagino que deva ter ajudado muito nesse sentido, não sei, até pelo jeito que você fala dela super carinhosa, super afetuosa, né, de repente com ele. Como é que foi isso pra ela, a chegada dele, assim? Meu, no começo tem aquele ciúme básico, viu, que É, eu ia te perguntar disso. geralmente acontece com 99% das mães. Tem um Rolou? Porque rolou, eu rolou. eu tenho um irmão mais novo, e assim, de verdade, eu até sou um pouco ciumenta, mas quando ele nasceu, gente, eu não soltava o bebê. Ele era o amor Sério? da minha vida, ele é o amor da minha vida, né, mas assim, era um grude impressionante. Quando a gente foi crescendo, eu fui ficando um pouco com mais ciúmes, mas quando ele era um bebê, meu Deus, era uma coisa louca, né, então não foi o contrário, o ciúmes veio um pouquinho depois. Com ela foi primeiro o ciúmes, depois Foi, eles foi. ah, Primeiro entendi. foi, ela rolou um estranhamento, assim, eu lembro a Lu sempre foi agitadinha, mas em vista do Nino ela é bem tranquila. E ela Uhum, eu lembro que ela começou com umas manias de gritar, que ela nunca teve, assim, pra chamar atenção, gritar do uhum, nada, a gente estranhava, assim, mas ela sempre foi muito carinhosa com ele, a Lu é muito carinhosa com ele, né, então uhum. até hoje, assim, ele provoca ela, ele bate nela, ele é mais novo. Ela não tem coragem de bater nele. Eu falo: Oh, "Luana, meu Deus. revida, se ele te bater, bate nele". Ela fica: "Não, mãe". Eu fico: Oh, "Ai, meu Deus, criança de luz não quer bater". bonitinha. E ela não bate. Até hoje, eu falo: "Criança cristal, não bate no irmão de jeito Tá nenhum, certa, bonitinha. ele é da pá virada, agora ela não adianta, ela é a tranquilidade ali, a Lu é zen". Que fofa. E aí ela foi se descobrindo irmã mais velha, né, essa coisa de ajudar a cuidar e tudo mais, e vocês também se descobrindo pais, né, esse processo, eh, ele muda, né, a relação de um casal. E Muda. você falou, vocês têm uma relação longa de 16 anos, são muitas coisas, né, esse processo de se descobrirem pais e mães e de se ver também nas crianças, como é que vocês lidam com isso para fazer isso ser uma coisa legal? Né, para também compensar um desgaste ali, outro aqui, que tem nessa coisa de educar. Tem. Conta pra gente, amiga. Tem. Olha, não é fácil. Quando Uhum. a Lu chegou, a gente tinha se mudado para casa há 1 mês e meio. A gente tinha acabado de entrar em casa. Então, assim, a nossa vida de casado sem filho foi um Hum. mês e meio, foi só. Aham. E eu falo que foi ótimo ela ter chegado, porque a gente estava entendendo as culturas, né? Porque, Uhum. por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro jantar. O Rodrigo não jantava. Ele comia um pão à noite. Eu falava: "Gente, mas não janta?". Mas em compensação no café da manhã parecia que ele ia comer o mundo, e eu já não ligo para café da manhã. Então essas pequenas culturas, Sim, é o dia a dia, o né. dia a dia. Então a gente teve Uhum. 1 mês e meio para entender esse dia a dia,
E aí a gente teve vários atritos nesse tempo de Uhum. entender isso, de coisas bobas, assim, por exemplo, almoçar junto para mim sempre foi muito importante. Na casa Uhum. dele, ele não tinha muito costume de almoçar junto, então eu chamava para almoçar, ele não vinha, eu almoçava sozinha, aqueles hormônios da Nossa, gravidez, sim. nossa, era motivo para eu chorar a tarde inteira, Gente, mas né. eu te entendo tanto, Você mas entende? Ai, tanto. que bom! Nossa, impressionante. Eu Porque fico também eu tranquila. passei muito por isso. E assim, foi bem parecido nesse sentido de morar junto, porque assim, a gente era mais velho do que vocês na época, mas também a gente foi morar junto, estava comprando apartamento, enfim, tinha planos de se mudar do país e tal. E aí a gente estava esperando sair o financiamento para ver o que ia fazer. E no primeiro mês que a gente entrou na casa, eu descobri que estava grávida. Eita, Então foi isso, a gente teve os 9 meses da gravidez para se entender ali nas se entender. rotinas e, né, É. ver como era o hábito de um e de outro, o que era importante para o outro, Uhum, né. Então isso isso significa muito, né. Eu também tenho muito muito. isso, minha família jantava junto todo dia, sabe. E o Tom também, imagina, jantar, ah não, pede qualquer coisa, vou na Tipo padaria, assim. compra um pão e não sei o quê. Aham. Gente, sabe, ele não toma café da manhã, sabe, ele tem uns horários totalmente loucos. Agora a gente conseguiu, né, agora não, na época a gente conseguiu meio que se ajustando e vendo que não é a refeição em si, né, é o É, momento de estar é. ali, de estar junto, de sentar, de conversar, de contar o dia, né. E isso Exatamente. para a criança também depois vai fazer uma diferença, né. Lógico que quando Vai. é bebezinho, talvez nem sinta tanto, por isso a gente tem um tempo ali para se adaptar. Mas para o casal é importante, né, ter esse ajuste, ter essa fase. É. Pô, o que que é importante para mim, o que é importante para você. E vocês, por mais que a relação fosse longa, o morar junto intensifica muito isso, né. É outra coisa, é tipo assim, descobrimos na primeira semana que não se divide cobertor. São detalhes, falei assim: "Não, não Quê? divide, não se divide cobertor aqui. Não, não, é fora de cogitação, assim, primeiro costume, não se divide. Você com o seu, eu com o meu, não me Mas isso é venha com comum puxar". dos 2? Como do Rodrigo nem tanto, mas é porque era ele que puxava, então quem ficava descoberto era eu. Então eu falei: "Não, não tem como dividir cobertor". Então são pequenas coisinhas, assim, bobeiras, você fala assim: "Gente, é patético", mas pode ser motivo para uma guerra no dia. Aham. O Não, e aí cober você uma você não guerra. resolve bem isso, quando vem uma criança Ixi! pular no meio da sua cama, e você não resolveu Nossa! isso ainda, é pior, né. E aí na gravidez você tá com uns hormônios ali à flor da pele, aí um cobertor vira morte, aí um não jantar junto vira morte, qualquer coisa vira motivo. Então a gente fala que foi ótimo quando a Luanda chegou, porque estabilizou todas essas pequenas encrenquinhas, e aí Uhum, assim, o foco mudou completamente, então a gente não tinha uhum. mais tempo, nem cabeça, né, Pra nesse ficar se começo, preocupando com o para se cobertor, né. preocupar com o cobertor ou com não, agora o foco era outro, e eu tenho a grande sorte de ter um pai dos meus filhos ser o Rodrigo, porque é Deus no céu, o Rodrigo na terra aqui. É impressionante, é tudo pai, pai, pai. Eles são muito apegados com o Rodrigo. O Rodrigo sempre me ajudou, assim, absurdamente, Uhum. absurdamente. Não tenho o que dizer, sabe? Ele é nossa, um grande Mas pai você acha que mesmo. isso mudou a relação de vocês, assim, assim, para melhor ou enfim, deu uma outra Mudou. característica para a relação? Eu vou dizer que tem, tem muitas fases, por incrível que pareça. E agora eu tenho super consciência dessas fases. Quando a criança chegou ali, os 2 chegaram, o Nino chegou mais num caos, mas quando chega, muda o foco ali, a gente tem que respirar para Uhum, não ficar maluco com as cólicas, com as madrugadas, com choros, nossa, muitos choros inclusive. Então uhum. um foi ajudando o outro ali, foi uma coisa muito, muito de companheirismo. E E acho aí que a gente também com as nossas prioridades, a coisa do hormônio que você uhum. falou e o nosso Nossa, corpo e várias muito. coisas, né, que a gente que passam pela cabeça, essas cobranças, né, de É ser a muita mãezona, coisa. de ser a mãe, de ser a É. mulher, de ser a profissional, de estar tudo, né. Nossa, é muita coisa que muda. E depois que essa fase de apoio passa, a gente tenta voltar a se entender como casal, né, que continuamos sendo um homem e mulher ali. Uhum. E aí como é que a gente mantém esse tempo
homem e mulher para nós, mas com uma criança chorando e pedindo atenção o tempo inteiro. E aí à Uhum. noite, aí, falando como mulher, tem uma cobrança de tem uma amiga minha que fala, eu falo: "Gente, vou falar, gente, não sei se vai para Fala, o ar, tá, mas polêmica, tem pode falar. polêmica, vou falar polêmica. Mas quem olha, se mães estão ouvindo, mães vão concordar. Tem uma Diga. polêmica que chega num ponto que você tá com o bebê, que chega à noite e o marido dá a cheirada no cangote, você fala assim: "Eu dou ou eu durmo?". "Eu durmo". Gente, isso é fato. Que mãe que disser que nunca É. pensou nisso está mentindo, Mas porque tem são dias 3 segundos ali que você faz essa reflexão na sua ai, cabeça, você né, pensa, você que fala assim: é, "Meu Deus, eu dou ou eu durmo?". Porque às vezes você só quer descansar. Esse começo é. é muito Hum. difícil, é muito desgastante, né, E é muito. difícil estar vivendo esse momento e pensar que é uma fase Aham. e que vai passar. E depois que você tem É. uma filha de 8 anos, um filho de 6 anos, dá para ter essa visibilidade aí de que realmente as Dá. coisas vão melhorando e eles vão ficando Uhum. independentes, como a gente falou e tal. Mas naquele momento parece que não vai acabar Parece que nunca, não vai. Você fala assim: "Meu né? E Deus, o que que eu nunca mais fiz?". você vai ser um casal de novo, né? Exatamente. Você fala: "Meu Deus, vamos é assim para o resto da vida?". Você fica meio você fala: "E agora? Não muda mais, né, e agora?". Mas aí depois você começa isso, entender que vai passar, e depois você se conecta de novo, vai entendendo. Aqui teve uma questão minha, que foi o anticoncepcional. Eu tomei anticoncepcional 19 anos da minha vida. Uhum, 19 anos. E aí depois de 19 anos é que eu vi o que estava causando no meu corpo e comecei a sentir umas estranhezas e falei: "Eu vou parar de tomar, vou uhum, para outros métodos e vou parar o anticoncepcional", e parei. E tive uma mudança hormonal muito grande, isso já vai fazer uns 2 anos. Tive uma uhum. mudança hormonal muito grande que eu mas nem não lembrava que eu que eu tinha isso. Que você E sentia essas coisas, assim. exatamente, eu falei: Uhum, "Nossa, cara". E aí começou a dar um outro teor na relação também. uhum. Porque a gente que é mulher tem uns picos de hormônio muito loucos, né, e umas baixas também, assim, Mas o absurdas. anticoncepcional é uma coisa muito agressiva mesmo, né. Eu Muito, te foi é. te de desde o dia que a Cecília nasceu, eu não tomo também. Eu E não assim sabia mesmo que era tão é. agressivo. Eu tinha ouvido algumas pessoas falarem, mas eu falava: "Ué, mas eu tô normal". Não, eu fui perceber Não. depois de 3 meses que eu parei de tomar, eu falei: "Não, eu não estava no normal, 19 anos", sabe. Vai dando é muito brusco, né, esses hormônios é Uhum. muito, é uma guerra Eu dentro de acho que a você. maternidade faz a gente olhar um pouco para isso também, né. A gente olhar para o Faz. nosso corpo, aceitar É. algumas coisas também. Eu não sei Uhum. como é que foi isso para você, essa coisa da mudança do corpo, além da mudança hormonal mesmo, e de outras prioridades, enfim. Porque assim, a gente que é artista tem muito essa cobrança, né, Tem. porque a gente está no palco, a gente está ali em cena, independente de ser uma cobrança de um padrão, mas o seu corpo, né, o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Sim. E como foi isso para você, lidar com essas mudanças? Olha, eu vou dizer que a parte física, estética, né, eu nunca fui muito da vaidade. Por incrível que pareça, eu não sou nunca fui uma pessoa vaidosa. Mas eu sempre me preocupei com a saúde de dentro, né, com Uhum, colesterol, triglicérides, então eu sou super regradinha, todo ano eu faço a bateria de exames, vejo como tá e tal. uhum. E quando as crianças nasceram, durante a gravidez, eu engordei 9 quilos em cada uma, sabe, tudo Nossa, certinho, 9 tranquilo. quilos. Eu Uhum. falo que agora eu tô mais fofinha do que eu estava grávida de 9 meses. Então eu fui super regradinha. Quando nasceu, eu fui perdendo quilo, fui perdendo peso muito rápido também e Aham. tal, mas depois eu relaxei. Eu relaxei por todos os afazeres, eu dei uma relaxada geral e fui ganhando muito peso. Eu ganhei um Uhum. um bom peso, assim, da Mas o relaxar, eu acho esse termo que é uma coisa meio você pode pensar por um outro lado, não acho que relaxar no sentido de relaxo. Eu não, acho que não. relaxar no sentido de desencanar mesmo, de ficar tranquila, né, ficar feliz, enfim, "Ah, eu quero comer, eu vou comer, eu quero fazer, eu vou fazer", Sim, né, sim. nesse sentido. Foi nesse sentido, assim, e até a minha nutricionista fala assim pra mim: "Thalita, a comida pra você é uma recompensa
em todos os sentidos. Então, assim, se você tá feliz, você vai comer pra comemorar. Se você tá triste, você vai comer pra ficar triste. Eu falei: "Pior que é isso mesmo". Então, quando a gente tá ali, maternidade e tal, você fala: "Cara, eu mereço um hambúrguer no sábado. Eu vou comer um hambúrguer, Eu porque vou na janelinha do eu vou McDonald's pegar meu eu lanche. vou feliz da vida, sabe. Vou comer tudo que eu tenho direito". Ai, E aí ai. você come e fala: "Meu, é isso, eu tô feliz e vamos aí". E Uhum, nisso, um tempo depois, começou a afetar o meu triglicérides, né, umas coisas aí eu falei: "Opa, então não é nem uhum, uma questão estética", que eu realmente nunca fui muito ligada, uhum. mas uma questão de saúde mesmo. Mas eu penso isso Então mesmo, de você independente da questão estética, que eu sou super concordo com você, também sou super tranquila em relação a isso, apesar da coisa da vocalista, né, ter uma cobrança ali de uhum, um padrão e imagino. tal, eu sempre fiquei muito de boa com isso. Mas eu acho que eu fiquei mais depois da maternidade, tipo, eu liguei cada vez menos para isso, porque realmente outras coisas eram importantes para mim, assim, o que você tá falando, Exatamente. a saúde, a minha Aham. filha tá bem, né, a gente tá tranquilo e tá feliz e tá, a gente vai comer uma coisa que ela gosta ou que eu gosto, a alimentação Uhum. dela tá saudável, né, acho que a gente se liberta de algumas coisas, de alguns padrões, mas em compensação vem outras culpas, né, vem Vem. outras Várias. cobranças. Que Vem, várias. cobranças você mais sente, assim? Eu sinto eu me culpo, vamos dizer assim, de ser muito, eu sou muito séria. Eu falo que eu sou muito brava, às vezes, por incrível que pareça, às vezes eu sou muito brava, ao mesmo tempo que eu tô no quintal brincando de circo e não sei o quê, eu posso dar uma bronca absurda e muito preocupada com, brinquedo no chão, não pode deixar e às vezes o Rodrigo fala: "Thalita, são crianças". Aí eu paro e falo: "São Uhum, crianças. Por que que eu estou nesse estresse todo, porque eles não querem recolher os lápis de cor, canetinha, enfim, tudo bem, depois eles recolhem". Então eu me policio muito para uhum, não ser tão organizada, para não ter esse cúmulo de organização que eu sei que às vezes eu passo um pouco, então eu me cobro muito. E isso uhum, acaba, como eu tô, querendo deixar tudo muito organizado e preocupado com casa e tal, o Rodrigo faz mais a função de estar ali brincando com eles e tal, e eles obviamente amam, uhum. então às vezes eu me cobro o porquê que eu não posso também deixar de fazer umas coisas para estar mais com eles, sabe. Aham. Por que que eu E não aí posso ser a legalzona também, tipo né? assim, por que que eu, sabe, não sou a Sei, super amiga, sei sim. e aí você faz assim, cara, eu acho incrível o Rodrigo ser o cara, Hum. entendeu, o paizão, mas eu sei que eu poderia ser considerada a mãezona, é só Mas eu me você não dispor. sente que essa coisa da cobrança da educação da criança é muito nossa, assim? Eu tenho que ensinar, o tempo todo eu tenho que ensinar alguma coisa, eu tenho que. Porque eu sinto muito isso, assim. Às vezes é uma coisa simples que eu posso simplesmente brincar com ela, mas não, filha, olha, deixa a mamãe te falar, isso aqui, não sei o que lá. Quero dar uma lição de moral ali para uma criança de 4 anos, entendeu? É, que Mas eu parece acho que é uma cobrança nossa de estar ensinando o tempo todo alguma coisa, e que se minha filha não souber, ou se ela for mal educada, ou se ela for sei lá o quê, é culpa minha, entendeu? Não sei, você sente tipo isso? assim sinto, e às vezes eu acho que isso pode ser uma herança inconsciente das nossas mães, sabe, que a gente, eh, herdou isso sem perceber de estar querendo às vezes eu entro em umas questões também de falar: "Não, hoje o Nino agora na hora de dormir", olha que viagem, o Nino falou assim: "Eu não gosto de índio". Eu falei: "O quê?" Ele: Meu "Eu não gosto de Deus, índio". Eu falei: "Por que você não gosta de índio?" Aí o Rodrigo falou: "Calma". Aí eu falei calma. aí ele é uma criança de 6 anos, aí ele falou assim: "Ah, porque lá nem tem ventilador, eles fica se abanando com a folha?" Então assim, você vê que não é maldade, entendeu, ele tá analisando o contexto. Mas Aí eu você já ia dar uma aula de mas não, sociologia para não, ele, e eu conti não, antropologia. você não tá entendendo. Eu continuei na aula de sociologia. Aí eu falei: "Mas Nino, você sabia que isso é um preconceito? E é horrível isso?" Aí o Rodrigo: "Agora não". Ele de pijama olhando pra minha cara. Eu falei: "Filho, você não pode dizer que você não gosta de uma coisa, porque eles são diferentes da gente". Ele: "Ué, mas eu posso gostar do que eu não gosto, do seu não gosto, não gosto". Eu falei: "Mas Nino, pensa bem, e se alguém falasse assim: 'Nino, eu não gosto de você porque você só tem um tablet e não 50, eu não gosto de você'". E eu queria achar alguma coisa pra fazer um parâmetro. Aham, pra ensinar ele alguma coisa ali, mas E ele não é olhando o tempo todo, né, que não é, e precisa.
E assim, se for ver bem, você fala, cara, óbvio que ele não tá sendo preconceituoso, ele só tava falando que não tem ventilador. Sim, mas eu me pego Mas, fazendo isso o tempo todo também. gente, aí O você faz, tempo todo. nossa, não precisa, não tem maldade no que ele acabou de falar, óbvio que não. Mas aí baixa a mãe da socióloga que quer falar, aí aí agora, 1 hora depois eu falo: "Ah, foi uma criança de 6 anos, gente, Ele né, só não não gosta de ir lá porque não tem não tem ventilador, ele só não queria morar numa ventilador". oca, só isso, tá tudo É, ele não bem. falou que ele não gosta do índio porque o índio tem um costume X ou Y, Uhum. não, é Mas que ele sabe quer que um o ventilador. que eu fico pensando também, que eu acho que talvez a gente esteja em mais uma fase que daqui a 10 anos a gente vai entender que foi uma fase. Né, que é a fase Acho da que da sim. educação e de descobrir a personalidade da criança e Uhum, porque isso é um momento eu acho que é agora, né, que isso começa, assim, que a gente vai começando a lidar com isso, e se identificando e vendo: "Ah, eu fazia isso. Ah, eu acho que isso é por causa da minha mãe, uhum, por causa de não sei o quê", né, então é um processo aí que eu acho super bacana, eu acho muito legal, mas que tem dessas coisas, né, a gente vai tem. trazendo coisas que são nossas e jogando Uhum. na criança no momento em que talvez não tenha aquele peso todo, né. E aí quando você é casado ainda, você tem que entrar num consenso dessa educação, porque, Aham. né, um não pode desautorizar o outro. Eu e o Rodrigo, a gente pensa muito parecido, mas tem Uhum. coisas que a gente pensa muito diferente. Eu sou do bateu, levou. É simples assim, eu sou do gentileza gera gentileza, ignorância Uhum. gera ignorância. Então assim, se ele bateu na Luanda, eu quero que a Luanda bata nele, porque e o Rodrigo fala: "Não, Uhum. não, não pode bater em ninguém". Eu falei: "Mas ela apanhou, ela tem que dar pra ele saber como é que é a dor". Ele: "Não, não pode". Aí eu falo: "Ai meu Deus, calma, A vamos". gente a gente entra numas divergências, assim, também, mas o contrário, eu sou mais do Gandhi Você é de: da paz? "Não, pode". Às vezes ela fica muito brava, ela fala umas coisas e quer provocar e eu fico: "Filha, não, tudo bem, você pode falar, a mamãe te ama, tudo bem você Gente, esse é o falar assim". Rodrigo, meu Deus, eu admiro E vocês o do Tom fundo do fala: "O coração. quê? Como assim? Vai para o seu quarto, vai de castigo e não sei o quê". E assim, às vezes ele tem razão, né, não é às vezes sou eu, às vezes realmente ele exagera, mas às vezes realmente precisa, né. Então eu acho que além do consenso, o equilíbrio é um pouco difícil, de você achar ali qual é um ponto que cada um cede um pouquinho, né, no que acredita. Exatamente. Às vezes eu dou uma cedida também, eu falo: "Ai, tá bom, o Rodrigo tem razão". Aí esses dias eu vou dizer que por dentro o meu coração pulou, porque o Nino estava uma peste, batendo muito na Luanda e provocando, e ela: "Ai, Nino", gritando, não sei o quê. Aí o Rodrigo também não aguentava mais a Luanda gritar, ele falou assim: "Luanda, mete a mão nele". Eu fiz: "Ai". Eu assumo que por dentro eu fiz: "É Tá isso". bom, vai. Chega num ponto também que você fala assim: "Gente, ela tem que Ai, aprender a se ai. defender também, senão ela vai sair apanhando na escola quando crescer, né". Então tem que Ai, saber gente. mas é difícil, esse E lance é de muita educação gente, né, é a gente tá muita em 3 aqui, gente, vocês estão em 4 aí, né, são várias relações que se formam, várias, enfim, nossa. E é aí, de muito vez em quando louco. aparece a avó, aí a avó Ai, meu pode Deus. comer tudo na casa da avó, e aí a avó Uhum. libera o celular o dia inteiro, aí a outra voz aí eu falo: "Meu Deus", eu já discuti com a minha mãe de falar: "Mãe, não pode fazer isso, não pode dar 20 fatias de mortadela para uma criança, mãe, pelo amor de Deus". "Ah, mas a casa da avó pode". Eu falei: "Mas o colesterol depois vai para minha É. casa", sabe. "Ah, mas ela Você quer. Ah, mas "Ai, ela gosta", tipo, mas lógico que ela gosta. é". E aí o Rodrigo, para me ajudar, em vez de me defender, fala assim: "É um dia só". Eu falei: "Mas não interessa". Ai, Aqui a foi gente tem um difícil. combinado que funciona muito, cada um com a sua mãe. Ai, que ótimo. Cada um é assim, se a mãe dele faz alguma coisa que eu não acho muito legal, eu seguro ali e tal, depois eu falo pra ele, e ele Uhum. resolve. Não vou, sabe, e eu mesma coisa com a minha mãe. Minha mãe fez um negócio: "Pô, não é legal isso aqui, tá, não sei o quê", eu vou lá e resolvo com a minha mãe. Então É, cada um com a sua mãe, eu dou não uma pra não segurada para não ter falar. porque é É. difícil, né, assim, É difícil, é um outro nossa, contexto ali. Ixi, é você outra é ma cultura, né. é um outro podcast, se a gente falar de É. voz aqui, minha filha, já dá mais uma Gente, hora de conversa. a gente pode fazer um podcast que pode chamar Pandevoz, porque pelo Meu amor de Deus. Deus, gente, ao mesmo tempo que elas ajudam a gente absurdamente, elas deixam a Uhum. gente a gente fala que eles voltam estragado, né. Ai, Sim. volta manhoso, aí volta não sei o quê, aí, meu, teve uma época que a Luanda, quando ficava com a avó,
ela pegava uma mania de abrir o saleiro e molhar o dedo no sal e comer. Eu Meu falei: "Mas Deus! gente, ah, mas a avó deixa". Eu falei: "O quê? Como assim?". Aí eu fui falar com a avó, eu falei: "Vó, que negócio é esse?". "Ah, então, ela faz isso, né". Eu falei: "Não, ela não faz isso". "Ai, eu ponho o saleiro em cima da geladeira pra ela não pegar". Eu falei: "O quê? Vai tirar o saleiro do lugar?". "Não, ela não faz isso aqui, sabe. Então, vó, Aham. não Mas pode, olha, né". é uma coisa da gente observar também, sabe, às vezes a demanda da criança com a avó, por que que ela tem essa carência ali, o que que ela quer fazer que não pode fazer em casa. Uhum. Isso eu observar me ajudou muito a relaxar um pouquinho com isso também. Mas por que que ela gosta tanto disso? O que que isso é tão legal? O que que eu posso fazer para ter um meio termo, né, para não ser uma coisa tão assim: "Ah, aqui nunca pode nada e lá sempre pode tudo". Né, É. acho que é meio que isso, a gente vai aprendendo também, porque se elas são mães 2 vezes, né, então elas alguma Aham. coisa a mais, alguma fase a mais ali, elas já passaram do que a gente, então, Sim, mas bem isso mesmo. pra gente é uma coisa difícil ali de entender No, na hora. muito. A gente respira muito pra não esganar uma avó. A gente Ai, fala: olha, "Ah, tá tão legal essa conversa que eu não queria terminar, mas a gente tá caminhando para o ah, final. tá bom, E eu queria vamos antes caminhando". de encerrar, para você, né, terminar primeiro te agradecer, que foi ótimo esse papo. É muito legal falar sobre isso, ainda mais pela sua experiência de vida e de maternidade, de 2 filhos, né, são 2 pessoas completamente diferentes, e vivendo na arte, quebrando vários preconceitos aí das pessoas de: "Ai, artista é isso, artista é aquilo". Então, Uhum. assim, queria muito que você contasse, né, a sua história, a sua rotina de maternidade, para mostrar isso para as pessoas, né, que não é como todo mundo pensa, né, que Uhum. nós somos pais e mães e temos famílias e nossas famílias são incríveis e bonitas, né, então, obrigada por aceitar fazer parte disso e estar aqui conversando comigo hoje. Eu que super agradeço, demais, demais, demais. Conversar com mães é sempre a melhor terapia para uma mãe, porque você se sente normal. Isso é incrível. Não adianta, é o que eu falo, gente, esses grupos não desmerecendo, mas tem muitos grupos de terapia que a terapeuta principal não é mãe. E aí Uhum, puxa uma roda de conversa, eu sempre me questiono, eu falo, deve ter um embasamento psicológico, sei lá, né, uhum, de terapeuta e tal, mas é muito complicado quando a pessoa não é mãe, porque por é. mais que ela tenha um universo lindo, cara, quando nasce é outra coisa, É. é outra Não, e coisa. aqui eu não nem tenho todo esse embasamento aí, né, na verdade, Não, você é o mãe, que a Fê, o o que a gente melhor tenta embasamento. mas o que a gente tenta, na verdade, que é até um objetivo do podcast é praticar empatia mesmo, né, observar Sim, outras realidades, outras maternidades e sempre aprender com isso. E aí eu queria não, te é. perguntar, nessa jornada, né, até agora, qual foi o que você considera um dos maiores aprendizados que você teve? Olha, como mãe, Sim. eu aprendi que eu tenho que ceder muita coisa por conta das emoções do outro, dos filhos. Porque eu sou uma pessoa muito certa das minhas emoções, da minha forma de lidar com isso, e é assim e ponto final. Aí vem meu ascendente em Áries que grita aí e fala: "Não, é assim e acabou". Só que Uhum. aí quando vem 2 pessoas com gênios completamente diferentes do meu, e entre si completamente diferentes, você tem que rever as suas emoções e a forma com que você expressa as suas emoções, porque eu explodo e falo muita coisa, e muitas vezes o Rodrigo já me puxou para trás e falou: "Não fala isso, ela vai ficar magoada". E aí você fala: "Caramba", e ele fala: "Ela não é um adulto, ela é uma criança, você não pode falar como se estivesse falando com um adulto". E aí eu me pego nessa questão de eu não posso muitas vezes conversar com uma criança achando que ela tá entendendo como se fosse um adulto, porque eu falo como se eu estivesse falando com um adulto, sabe, eu cobro como se eu Uhum. estivesse cobrando um adulto, e me expresso a minha raiva, a minha indignação como se fosse com um adulto. E aí eu vi que não dá, que eu preciso remodular todas as minhas emoções, porque são 2 crianças. Enquanto não tiverem 15, 16 anos, ainda são 2 crianças, então eu preciso Uhum. rever cada palavra que eu falo, cada forma de me expressar. Então isso ainda é um aprendizado, assim. Dia a dia, a cada frase minha, eu tenho que pensar, por eu ser tão diferente deles, assim, eu tenho sempre que
dar uma avaliada, assim, pra não ferir ninguém, pra não Uhum. machucar, pra não causar aí um trauma futuro, sabe. Vai descobrir lá com 30 anos na terapia, então é importante. Não, mas que legal que você se dispõe a fazer isso, a olhar para você mesma, né, a se questionar: "Poxa, será que isso que eu estou fazendo é legal ou não?", né, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que eu vejo nas maternidades, né, com as pessoas que eu tenho conversado, é essa capacidade que a gente tem, né, de rever coisas em Uhum. nós mesmas, assim, em função da maternidade e olhar o mundo sob outra perspectiva, assim, isso é muito legal. Completamente. O mundo muda, né, não tem Pois é. como, tudo muda. Quero te agradecer demais, Fê, essa conversa que você faz é incrível. Eu não tenho a menor dúvida que ajuda muita mãe, porque a gente conversar com mãe é fundamental e, no meu caso, somos artistas, viajamos pra caramba a trabalho, mas Sim. somos regradas com nossos filhos, temos Mais ou rotina. menos, mais ou menos. É, a Fê Tentamos, tá tentamos, tentamos. tentando. Vou falar por mim, tenho rotina, sou artista, Ai. tenho rotina, eu Aham. sou virginiana e o Rodrigo é virginiano, então a gente tem uma Mãezona demais, super maravilhosa. rotina, abraço meus Uhum, filhos, defendo com unhas e uhum. dentes, assim, de estar no parque aquático e ver um menino invocando com meu filho e ir lá tirar satisfação com um menino de 5 anos, sabe. Falar: "Menino, você tá pensando?", sabe. E esquecer que é uma Mãezona criança. mesmo. Mãezona, sou leoa, se precisar vou pra cima sem a menor dúvida. Maravilhosa. Bom, te agradeço mais uma vez. Eu vou, no final, cantar uma música para Eba, nossa conversa, para você, enfim, eu vou escolher ainda, eu já tenho algumas em mente, mas vai ficar na surpresa. uhul. Quando lançar o episódio, ouve lá que no finalzinho vai ter esse carinho aí para você no final. Eba, Tá eba, bom? eba, Obrigada mais uma eu vez. que Obrigada, agradeço. pessoal, que tá com a gente aqui, que ouviu até o final. Segue a gente lá no Instagram, @pandemães, diz o que achou. E é isso aí, vem conversar com a gente. Tamo junta. Beijo pra vocês e até o próximo. E a gente hoje falou de fases, de mudanças, de adaptação, de relacionamentos longos que vão se construindo e nos desconstruindo. E Thalita é mãezona, é artista, é luz e é amiga do tempo. Por isso a música para ela celebra a arte desses encontros e a arte de saber ver o tempo passar e crescer com ele. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, @pandemães.